Depois do médico ter falado que o estado de Jonatas é grave, Elisa diz que também é O positivo e que quer e pode doar. Ela diz que precisa fazer alguma coisa por Jonatas e que não vai viajar para lugar nenhum com o carrapato nesse estado, e pergunta se pode ser a doadora. O médico diz que além do tipo sanguíneo, eles têm o mesmo peso e tamanho, mas eles têm que fazer alguns exames. Germano pergunta se essa cirurgia traz algum risco para a saúde da ruiva. O médico diz que é uma cirurgia delicada. Elisa diz que não está preocupada com isso. O médico diz que por ela não ser da família, eles precisam de uma autorização judicial que autorize ela a doar. Rosângela fica chocada e diz que nem sabe o que dizer. O médico então leva a ruiva para dentro e Germano liga para Zé Pedro. Na casa de Carolina, ela vai dizendo que a bruxa tá solta e que teve que ir correndo com Gabriel para o hospital nessa madrugada, mas que no fim deu tudo certo. Dorinha pergunta dessa situação de Gabriel viver com o vírus. Carolina diz que já explicou que isso não afeta nada, e ela diz que não acredita que Elisa e Jonatas tiveram que passar por essa situação no Flor do Lácio. Zé Pedro diz que vai ter que sair de novo e revela que Elisa vai doar parte do fígado para Jonatas. Dorinha fica insatisfeita, mas com dó de Jonatas e da ruiva. Carolina então se pergunta se Arthur está sabendo disso, porque além de agente, ele é outra coisa da ruiva. No seu quarto, Arthur vai arrumando sua mala, mas Morrice entra e pergunta se está tudo certo. Arthur diz que se ele não perdeu Estelinha num par ou ímpar com Severino, está, mas que daqui a pouco tudo vai estar melhor. Morrice ainda diz que está com inveja de Arthur, mas que ele merece um final feliz com a ruiva e deseja boa sorte. Gilda chega no hospital perguntando cadê a filha. Germano revela que ela está lá dentro fazendo os exames para doar parte do fígado para Jonatas. Gilda começa a ficar preocupada e ofegante, e Germano diz que foi uma decisão de Elisa. Zé Pedro também chega e diz que conseguiu a autorização judicial para que Elisa consiga doar parte do fígado e que agora está nas mãos dos médicos. Elisa então entra na maca na sala de cirurgia e o médico vai aplicando a anestesia nela. Ela então segura a mão de Jonatas e diz que vai dar tudo certo e apaga. Na casa de Rosângela, seus filhos ficam apreensivos e Cleide chega com o café da manhã. Jenny vai dizendo que eles estão com medo e que eles sabem que Jonatas precisou de um transplante e que Elisa vai doar. O telefone então toca e Jenny atende já chorando. No hospital, Rosângela pede calma e diz que Jonatas ainda está operando e desliga o telefone. De repente, o médico aparece e diz que foram horas muito difíceis para os dois, mas a cirurgia foi um sucesso e os dois estão bem. Germano diz que graças a Deus e a Elisa. Rosângela diz que ele tem razão. Ela então diz que o que Elisa fez por Jonatas não tem preço e abraça a Gilda. No apartamento de Hugo, Débora e Charles vão tentando animar as crianças, mas Daisy pergunta por que Elisa está no hospital. Débora diz que quando Gilda chegar, ela vai explicar o que está acontecendo. Cassandra chega e diz que se tivesse um pai que nem o deles, mas Débora fica brava e diz que é melhor eles mudarem de assunto. Cassandra então vai tentando animar eles e diz que eles podem brincar de pique-esconde. Ela então se esconde e eles começam a brincar com Cassandra. No apartamento de Arthur, ele chega na cozinha e diz que Elisa não atende o telefone. Natasha vai perguntando se ele pegou tudo e vai enumerando as coisas. Natasha diz que Elisa é muito mais organizada que ele e que ontem mesmo já estava com tudo pronto. Arthur pergunta por que ela não atende. Natasha então vai agilizando as coisas. Jojo pergunta se os avós não vão. Estelinha diz que eles estão fazendo um protesto por não estarem indo para Paris. Cida chega e diz que ainda bem que ele ainda está em casa e revela que Jonatas foi esfaqueado e Elisa doou parte do fígado para ele. Estelinha diz que essa menina só pode ser mexicana porque a vida dela é um completo drama.
Cida diz que eles acabaram de ser operados. Arthur diz que vai para o hospital e Jojo diz que vai também. Estelinha diz que não tem nada para Jojo fazer lá. Jojo pede por favor para o pai deixar ela ir. Arthur então sai com Jojo. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Totalmente Demais. Aproveita e me conta se nessa reta final da novela, Elisa vai ficar com Jonatas ou se ela vai ficar com Arthur. Deixe o seu voto aqui nos comentários. No hospital, Germano vai falando com Lili pelo telefone, dizendo que está tudo bem. Hugo diz que vai buscar um lanche e sai. Germano então diz que Hugo é um grande homem. Gilda diz que apesar dos erros dela, Deus deu um marido de ouro e uma filha de ouro. Germano diz que eles acertaram com Elisa e que nunca pensou que ia sentir tanto orgulho de Elisa. Na exposição de Jamaica, Max chega e entrega a calcinha de bolinha e o casaco de Lu para Jamaica. Jamaica agradece e diz que vai ficar lindo na exposição. Lili chega e cumprimenta Jamaica. Ela diz que foi se distrair um pouco dos acontecimentos da noite e revela o que aconteceu com Jonatas e Elisa. Max diz que achou que Elisa já estava embarcando para Paris. No carro, Arthur pede para Jojo atender Max no telefone. Ela atende e diz que eles estão indo para o hospital ver Elisa e que é para avisar os franceses que não vai ter viagem. Num café, Leila fica sabendo que Jonatas está no CTI por meio de Jamaica e diz para avisar ela sobre as novidades. Rafael chega no café e cumprimenta a Leila. Leila pergunta se está tudo bem e se ele está chateado com ela. Rafael diz que na verdade decepcionado e que não queria fazer essa viagem sozinho e que vai logo depois da audiência com Elisa. Leila diz que acha que vai demorar e revela que Elisa tá no hospital e revela o que aconteceu e diz que dessa vez Elisa surpreendeu ela. Rafael diz que as pessoas mudam e surpreendem. Ele então sai. No brechó de Carolina, ela vai dizendo que foi só um susto com Gabriel, com Pietro no telefone. Ela então desliga e encontra com Rafael na loja dela e pergunta se ele foi montar um look. Ele diz que não e pergunta se ela está sabendo o que aconteceu com Elisa. Carol confirma e Rafael pergunta se Zé Pedro sabe se a audiência vai ser adiada. Carol diz que ele não falou nada, mas que é bem possível que sim, e que não vê a hora de tudo isso acabar. No hospital, Gilda vai falando com Daisy no telefone e fala para a filha rezar pela irmã. Jojo chega e pergunta como Elisa está. Hugo diz que Jonatas e Elisa ainda estão lá dentro e que eles estão esperando por notícias. Arthur vai falar com Germano e diz que não estava sabendo de nada e pergunta sobre o bandido que fez isso. Gilda diz que ele está bem preso. O médico então aparece e Rosângela diz que está com o coração explodindo. O médico pede calma e diz que o CTI tem horário bem rígido e que são só 2 familiares por paciente. Jojo diz que queria ver Elisa. O médico garante que os 2 estão passando bem. Gilda pergunta em quanto tempo eles têm alta. O médico responde que, se correr tudo bem, Elisa sai dali em 5 dias, mas que Jonatas deve demorar algumas semanas. Enquanto todo mundo tá focado no médico, Jojo puxa o pai de canto e diz que viu uma placa escrito CTI e fala para eles irem para lá. Arthur então entra na onda da filha. No CTI, Elisa vai dizendo para Jonatas, ainda dormindo, que vai dar tudo certo e que agora ele tem um pedacinho dela nele. Arthur e Jojo chegam, mas a ruiva não percebe a presença do bonitão e de Jojo e diz que ama Jonatas. Arthur vê a cena e fica incomodado e diz que olhando dali pareceu que ela disse eu te amo. Jojo diz que deu pra ver direitinho. Rosângela, Florisval, Gilda e Germano chegam na CTI para visitarem os filhos. Arthur e Jojo, que não podem ficar ali, fala para eles darem um beijo a Elisa e vão embora. Gilda, Germano e Rosângela entram no quarto para visitarem os filhos
e do lado de fora ficam Floresval e Hugo. Floresval diz que queria muito entrar, mas que tá na dúvida se padrasto é parente e que aprendeu a gostar muito de Jonatas. Hugo diz que eles vão ter outros momentos para visitar os dois. Arthur sai do hospital atordoado e mexido com o que a Ruiva disse para Jonatas. No quarto, Gilda vai conversando com Elisa e a Ruiva vai dizendo que ainda está um pouco fraca, mas que está bem. Germano diz que foi admirável a atitude dela. Elisa diz que sabe que Jonatas faria o mesmo por ela. Rosângela vai conversar com Elisa para se desculpar por ter xingado a menina e ter colocado toda a culpa nela. Elisa aceita as desculpas da mãe de Jonatas e diz que ela não precisa se explicar. Mas Rosângela continua se explicando, pedindo perdão, e diz que ela nunca irá esquecer do que a Ruiva fez pelo filho dela. Elisa diz que o Carrapato merece tudo de bom nesse mundo. Elisa vai dizendo que o menino sempre esteve do lado dela, mas que quando ela viu ele quase se despedindo dela em seus braços, e começa a chorar. Gilda pede para a menina se acalmar porque ela ainda está muito fraca. Germano fala para Rosângela e Elisa conversarem uma outra hora. Rosângela diz que sempre vai estar rezando pela Ruiva. Jonatas, que ainda estava desacordado, chama pela mãe. Ele pergunta o que está acontecendo e por que Elisa está deitada na maca. Rosângela diz que é para ele não falar muita coisa e explica o que aconteceu e revela que foi Elisa a doadora dele. O médico então chega e pede para deixarem os dois descansando. Eles então saem do quarto. Indo para sua casa, Arthur e Jojo começam a conversar do ocorrido no hospital. Jojo pergunta se o pai está estranho por causa da operação ou do que o Carrapato disse. O Britão diz que é pelos dois. Jojo pergunta se eles não vão mais morar em Paris, mas Arthur logo tenta trocar de assunto. Pai e filha chegam no apartamento. Eles então são bombardeados por perguntas. Arthur explica a situação dos dois e diz que foi delicada, mas que eles estão se recuperando, e diz que vão ter que adiar a viagem. Estelinha, que não é boba nem nada, faz um jogo emocional com Arthur, dizendo que é um pecado ele perder as duas passagens de primeira classe para Paris. Maurice apoia a esposa dizendo que o filho está desperdiçando duas passagens para Paris. Arthur diz que não merece isso mesmo e cede ao joguinho deles e diz que vai dar as passagens para os dois. No aeroporto, Cida diz que a bagagem de Estelinha está muito pesada. Arthur pergunta se ela está levando alguma coisa lá de casa. E Estelinha nega, mas ao abrirem a frasqueira, eles encontram 2 frascos, um com água do mar e outro com areia da praia. Estelinha diz que é para não sentir saudades do Brasil e ainda cobra Arthur para aumentar a mesada que recebe do filho. Jojo então se despede dizendo tchau vovó. Estelinha, que está radiante, nem liga que foi chamada de avó e diz tchau minha netinha querida. Eles se despedem muito felizes de todos e partem rumo a Paris. Arthur diz que valeu a pena eles trocarem as passagens e que agora ele está feliz com os dois bem longe do Rio. No CTI do hospital, Elisa e Jonatas ficam a sós. Os dois começam a conversar e Jonatas diz que tá bem graças à Ruivinha e agradece. Elisa diz que fez para ajudar ele e que quando estava na sala de espera sem poder ajudar, ela ficou lembrando de tudo que ele fez por ela e quis retribuir. Mas o Carrapato diz que ela não precisava ter feito isso por gratidão e que ela nunca pediu nada. Mas a Ruiva diz que doou parte do fígado porque ficou com medo de perder Jonatas. Ela ainda diz que não sabe mais viver sem ele. Jonatas diz que o que ele mais queria agora era dar um beijo nela, mas Elisa fala para ele descansar, que eles conversam depois, e pede para ele ficar bom logo. Na cadeia, Dino vai sendo levado para uma sala de visitas e fica surpreso ao ver Gilda e pergunta o que ela quer com ele. Ele se senta e pergunta se ela foi conferir se ele estava preso. Gilda diz que não tem nenhum prazer em ver ele ali, mas que ele fez por merecer.
Dino diz que se ela for dar lição de moral, ela pode ir embora. Gilda manda ele deixar ela falar e que chega de só escutar e obedecer ele. Ela então começa a dizer que só Deus sabe de onde ela tirou coragem para ir até ali. Dino diz que ela já viu que ele está preso e que ela pode voltar para o amante rico. Gilda diz que ele quase matou um rapaz honesto e que, por causa dele, Jonatas e Elisa ficaram 12 horas numa mesa de cirurgia e que ele podia ter se tornado um assassino. Dino diz que pensa todo dia nisso, acordando na cela, mas que ele podia botar um final nisso tudo. Gilda diz que ele tem 2 filhos que amam ele. Dino diz que não esqueceu deles, mas que eles têm que tirar ele da memória e que é para falar para Daisy e Carlinhos que o pai deles morreu. Gilda diz que os filhos querem ver o pai saindo da cadeia recuperado. Dino diz que ninguém sai dali melhor e que ali é um inferno. Gilda diz que os filhos deles vão estar esperando. Dino pergunta se ela também vai estar. Gilda diz que ela não vai esperar por ele nunca mais. Ela se levanta e vai embora. A novela é adiantada em dias depois e Leila vai visitar Jonatas, que ainda está se recuperando no hospital. Leila diz que Jonatas sempre gostou de bancar o herói. Jonatas diz que dessa vez ele se deu mal. Leila diz que ele tá ali, recuperado, e de quebra recuperou a ruiva. Jonatas diz que ele e a Elisa são complicados. Leila diz que tá torcendo para que eles fiquem juntos e que o que Elisa fez foi uma grande prova de amor. Mas eles são interrompidos pela chegada de Elisa. As duas trocam farpas, mas Leila diz que o que ela fez foi muito nobre. A ruiva diz que só passou para ver como Jonatas estava e que ela vai para o fórum para o julgamento de Carol e Rafael. Leila pergunta se ela acha que o juiz vai pegar pesado na pena. A ruivinha diz que já sentiu muita raiva dos dois, mas que não quer vingança e nem dinheiro, apenas justiça. Ela se despede e vai para o fórum. Leila diz que Jonatas fala que é complicado, mas que na verdade é bem simples e que eles se amam e têm que ficar juntos. Jonatas diz que Elisa vai para Paris, mas Leila diz que eles têm que correr atrás do que realmente querem. Jonatas fala para ela seguir o próprio conselho e correr atrás de Rafael. Antes de entrarem no tribunal, Carol e Rafael estão sentados um do lado do outro, e Rafael diz que faz muito tempo que isso já aconteceu, e que para ele essa audiência já tinha rolado. Carol responde que por ela também, mas que é como dizem, que a justiça tarda, mas não falha. A ex-diretora da revista se levanta e vai até a ruiva sentada do lado do seu pai e diz que sabe que hoje elas estão em lados opostos, mas que precisava falar isso para ela. E diz que ficou muito emocionada com o que ela fez pelo Jonatas. Elisa agradece e diz que o namorado ainda está se recuperando. Elisa ainda diz que ficou sabendo que deu tudo certo no processo de adoção do Gabriel e deseja que eles sejam muito felizes. Carolina também deseja que Elisa seja muito feliz e completa dizendo que elas possam deixar tudo aquilo para trás, que claro, depois que ela e Rafael tiverem cumprido a pena. Antes de ir embora, não se esqueçam de deixar aqui nos comentários a cidade e o estado de onde você assiste a novela. Até mais!